Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração. Bom dia, queridas, bom dia, com muito amor do Senhor. Bom dia, preciosas, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Tati. Bom dia, Sandra. Bom dia, Gisedes. E aí, firmes no propósito? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Zima, irmã Lara. Tati, bom dia! Bom dia a todas, bom dia Ciele, bom dia queridas, bom dia amigas preciosas de oração, tudo bem com vocês? E aí, ontem vocês ouviram aquele louvor maravilhoso? Bom dia Sueli, bom dia Lu, do Empório, bom dia Pati, bom dia, firmes né, na rocha, isso mesmo Carol, bom dia Kênia. E aí, ontem escutaram aquele louvor maravilhoso? Conseguiram visualizar você ali na presença do Rei, o Rei estendendo o cetro de justiça sobre a sua vida? Vocês conseguiram escutar? E aí? Lindo, né? Eu falo que Deus ele é maravilhoso, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Né? Não tem como, gente, aquilo que eu falei pra vocês, não tem como a gente entrar na presença do Rei e sair da mesma forma, né? Na verdade, é o lugar que a gente quer morar, né? Vamos falar a verdade? Quem não quer morar aos pés do Rei, né? Eu falo, Deus, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho. Sim, o resto da minha vida tá ótimo. Mas aí ele fala assim, ó, você vai continuar, mas você precisa ir pra batalha, né? Mas quando você cansar, vem aqui, eu te reabasteço. Mas eu tô com você, né? Não é que a gente sai da presença dele. É porque esse cantinho especial, digamos assim, né? Quando a gente tá ali aos pés e tal, é um lugarzinho especial que a gente, lógico, a gente quer ficar. É lugar de descanso, de conforto, de abrigo, de proteção, de alimento, né? Porque o Senhor fala conosco ali na nossa intimidade. Mas no dia a dia a gente precisa sair para a batalha, porque nós temos que entender que nós temos um propósito. Deus tem um propósito para nós, tem uma missão, tem um chamado, e a gente precisa entender isso, né? Mas graças a Deus tem esse lugar de refrigério e abrigo que a gente sempre acessível, 24 horas por dia, 365 dias do ano. É o lugar que a gente pode ficar ali aos pés do Senhor, né? Então não troque esse lugar por nenhum lugar do universo, nem a praia mais paradisíaca, nem a montanha mais linda, mais alta, nem o lugar mais maravilhoso do mundo se compara aos pés do Senhor, né? A gente tá ali na presença dele, na intimidade, ouvindo a voz dele. Então, queridas, que esse louvor de ontem, né, que eu mandei, aliás, antes de ontem, né, eu até tava perdida no tempo, hoje nós estamos no 17º dia. E o louvor que eu mandei antes de ontem, né, o cetro de justiça, é realmente inspirador. Eu, nos meus momentos ali, eu vou lá, coloco e falo, Deus, eu tô aqui, estende o seu cetro, né, sobre a minha vida. Eu preciso da sua justiça, preciso do seu amor, da sua resposta, da sua direção. É onde a gente clama ao Espírito Santo de Deus para que ele possa agir na nossa vida de maneira sobrenatural. Amém? Então, assim, que você possa crer, possa entender esse mistério, possa sempre, o tempo todo, não é só no momento de luta, de batalha não, mas o tempo todo você possa ir na presença do Rei, porque é lá que ele te fortalece, é lá que ele te sustenta, né? Em nome de Jesus. Bom dia, Vilda, bom dia, Gabi Marques, bom dia, Ivone, Eliana, bom dia, Maria, Eliege, Deia, bom dia, Tina, Samanta, bom dia, rainhas preciosas, bom dia, amém, que bom que vocês ouviram, bom dia, Kátia, bom dia, hoje eu tô mandando corações pra vocês mandam pra mim, eu mando pra vocês, tá bom? Bom dia, de rainha pra rainha, né, e o bom é que o meu tem que dar uma piscadinha. Bom dia, Maria Paula, Edi. Gente, eu acho esse filtro máximo. Se ele tivesse uma coroa, era da Natália mesmo, né? Mas ainda vou ter um, né? Bem especial. O Cleber falou assim, o seu vai sair glitter nos olhos, não vai sair coração. A pessoa que gosta de brilhar, né? Tem glitter até na unha, oh Jesus amado. É mesmo, gente. Nós somos rainhas, princesas, preciosas do Pai. A gente nasceu pra brilhar, né? Não nasceu pra ficar escondidinha, não. Nós somos luz e luz brilha
né? A gente é luz do Senhor. A minha luz é rosa, né? Vocês já perceberam. Oi, Nádia, bom dia a todas, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Estamos aí chegando ao final do nosso propósito. Ai, meu coração até aperta, gente. Falei, nossa, já é dia 17, né? 18, 19, 20, 21, 4 dias agora, né? Tirando hoje. Falei, meu Deus, eu lembro quando Deus começou a esquentar o coração, falou, faz 21 dias. Às vezes a gente fala, nossa, 21 dias de jejum, oração. Estamos aqui, firmes na rocha, fortalecidas, com Deus respondendo. Teve gente que Deus começou a responder no primeiro dia. Aliás, teve gente que Deus começou a responder antes do propósito, né? Eu, por exemplo, eu comecei a receber umas respostas antes do propósito. Aí que eu fui entendendo, falei, por isso que Deus pediu, é por causa disso. Ele já sabia que ia acontecer isso. Ele já estava dando livramento e socorro antes da gente orar, né? E é tão lindo isso. Isso se chama amor de Deus. Se chama... Ai, perdão, esqueci do celular. Eu já baixei. Isso se chama amor de Deus, se chama cuidado de Deus, se chama zelo do Senhor, sabe? Se chama... É como se Deus falasse assim, tá vendo? Eu tô cuidando de você, eu tô cuidando de você nos mínimos detalhes, por isso eu tô te orientando, por isso eu tô te conduzindo para que você não se perca. Deus, ele antecipa, né, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Por que ele faz isso? Primeiro porque ele é o dono do tempo. Primeiro porque ele é o dono do futuro. Primeiro porque você quer saber do seu futuro? Pergunta pro rei, pergunta pro seu pai, porque ele já tá lá, né? Deus é eterno, eternidade. Ontem eu falei pra vocês, quem separa o tempo, criança, adolescente, mulher, adulto, idoso, isso somos nós, porque nós somos limitados. Deus não, Deus ele tem o tempo inteiro nas suas mãos. Quando ele te olha o seu propósito, ele olha você, ele olha a mulher que você ele olha você como um todo, ele olha a sua geração. Né? Quando Deus fez Eva, nós já fizemos uma live sobre isso. Eva significa humanidades, no plural mesmo, né? Porque é uma palavra hebraica, tem todo significado. Eu já falei isso, uma outra hora a gente pode voltar. Mas quando Deus olhou para Eva, ele estava falando assim da humanidade, das nações, dos povos, que ela seria mãe das nações. Olha como isso é profético. Só que aí o diabo, desde o começo, ele tentou matar isso, né? Como ele tem feito até hoje, ele tem tentado destruir, ele tem tentado fazer todas essas coisas para tirar o propósito, porque o propósito de Deus, gente, é gerações abençoadas, família bendita do Senhor sobre a face dessa terra. E lá em Isaías ele deixa isso claro várias vezes, né? Então, bom dia Lilian, bom dia a Mai Kombucha, que agora eu descobri que é a Ju Silene, né Ju? Bom dia amiga, bom dia Débora, bom dia Pauliana. Então a gente precisa entender que Deus ele olha o todo. Quando Deus fez a Eva, ele já olhou o todo, ele já sabia da gente. Ele já sabia que foi para esse tempo que nós somos chamadas, né? Assim que a gente aprendeu em Esther 4, né? Quem sabe não foi para esse propósito, para esse tempo que você foi levantada rainha. Porque Deus sabia que precisava de uma salvação, que precisava de alcançar pessoas, precisava de fazer coisas aqui na terra, né? Que esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo louco que a gente está vivendo, né? Onde querem enfiar na nossa garganta aquilo que é errado como se fosse certo, onde querem desconstruir aquilo que é certo e falar que é errado, que você está errada, aquilo que está dentro dos padrões de Deus, querem ir contra e querem que você aceita aquilo que está contra a palavra, considerando, inclusive tem países colocando como leis para que a gente aceite isso, mas queridas, nós não podemos nos calar. Porque foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Foi para esse tempo que Ele nos chamou para levar a palavra de Deus independente das circunstâncias, da moda, do tempo. Moda, tempo, tudo é passageiro, mas o nosso Deus é eterno. Os princípios e os valores que estão aqui na palavra dele são eternos, independente da época. Nós estamos no ano 2020, indo para o ano 2021. Nath, pós-pandemia, nós vamos ter que reaprender. Vai vir um novo tempo? Sim, vai vir. Mas a palavra de Deus não vai mudar para esse novo tempo que virá. Isso daqui é a nossa base, é o nosso sustento, é a nossa rocha, porque quem estiver firmado aqui vai permanecer inabalável, não vai se corromper, não vai se perder, não vai se prostrar diante dos inimigos.
não vai se perder, não vai perder a salvação da sua vida, da sua alma, não vai perder a salvação da sua família, não vai perder as bênçãos que Ele reservou para você. Mas para isso nós precisamos estar fortalecidas aqui. Se a gente não estiver firme aqui, gente, no primeiro ventinho Ele te derruba. Na primeira tempestade você vai cair, porque você não vai ter a sua base fundamentada aqui. Muitas pessoas perguntam assim, falam, Nath, mas como que eu fico firme? O que eu sigo? Qual religião? Queridas, a palavra de Deus, Jesus, ela tem que estar acima de tudo e de todos na sua vida. Ela tem que estar acima dos seus conceitos políticos, ela tem que estar acima até dos seus conceitos religiosos. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né? E o pastor fez uma pergunta, eu achei tão impactante. E ele falou assim, naquela época, quem matou entre aspas, né? Vamos ter um olhar aí, né? Tinha um propósito, tinha um plano. Mas quem mandou crucificar Jesus? Foram os religiosos, não foram os ímpios, foram os judeus. Foi o próprio povo que ainda gritou, falou assim, solta Barrabás e prende Jesus, porque esse cara aí, ele tá errado. Aí para esse tempo, aí veio de novo, aí o pastor falou assim, quem estava ministrando a palavra falou assim, e hoje? E Jesus hoje? Quem crucificaria Jesus nos tempos de hoje? Seriam aqueles que não conhecem, aqueles que estão aí perdidos, ou seriam os próprios religiosos? E aí ele pôs, né, um ponto de interrogação, eu falei assim, realmente, quantas vezes a gente quer colocar religião, porque a religião foi feita pelos homens, né? A palavra religião vem da palavra religare, né? Ó, a professora de português aí, né? De religar o homem a Deus. Aí surgiram as religiões, na intenção de religar o homem a Deus, porque tinha sido perdido lá desde o Éden. E aí, só que esse religar, essa religião a gente tem que tomar cuidado, porque tem religião e religiões. Aí dentro das religiões tem seitas, tem infinitos. Esses dias a gente tem ouvido falar, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões salvam. Jesus salva. Jesus, a palavra de Deus é clara, quer você queira, quer você não queira. Jesus, ele deixa claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não falou, ninguém vai ao Pai a não ser pela religião tal. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo fulano de tal. Não, era Ele. Ele é absoluto. Ah, Nath, mas aí como é que eu faço? Aí você vai, porque a gente, né, tem a necessidade de congregar, de ter pessoas ali. Você vai procurar aquele lugar onde as pessoas, primeira coisa, você tem que ver se segue a palavra de Deus. E se Jesus está acima de qualquer homem dentro daquele lugar. Não é o homem, mas é Jesus. Não é igual... por que eu falo para você? Muitas pessoas falam, Nath, você é diferente. Queridas, eu já falei, quem me conhece, vocês que estão me conhecendo, né, há já mais tempo... Muitas vezes eu nem falo escola de princesa, não falo Natália. A Samantha teve a oportunidade de a gente ir lá e visitar, né, as crianças. Em nenhum momento eu cheguei, olha, eu tô aqui, eu sou Natália, esse aqui é o Kleber, somos da escola de princesa. Queridas, nós entramos e saímos nas casas sem falar o nosso nome. Mas nós falamos o tempo todo o nome de Jesus. Era um presente de Deus para aquelas vidas. Nós podemos fazer uma oração e as orações que a gente fez foi em nome do Senhor Jesus. Às vezes o Kleber tinha a oportunidade de ler a palavra, porque cada casa a gente sentia. E às vezes ele lia ali um salmo, ele lia uma palavra, e nós entrávamos e saíamos ali. Não precisa. Quando você entende o seu propósito, o seu chamado, queridas, quando você não aparece e Jesus aparece por você, você brilha. Não existe brilho mais lindo, não existe brilho mais reluzente, não existe brilho maior do que o próprio Jesus na sua vida. Prova disso que muitas mensagens, a Samantha tá aqui, a Samantha mesmo me mandou um monte de mensagem de mãe. Aquela moça de rosa era iluminada. Nossa, aquele povo é diferente. Tinha uma luz neles, não foi, Samantha? A Samantha começou a me mandar depois os feedbacks. E eu falava assim, não era a luz da Natália, mas era a luz de Jesus. É isso que a gente precisa entender. Nós somos chamadas para esse tempo, para esse propósito, com essa intenção. Isso é o nosso chamado. Gente, eu vou falar uma coisa para você.
É muito bom a gente ser honrada pelo Senhor. É muito bom. Vocês não têm noção. Assim, vocês têm sim, porque Deus tem honrado vocês. É muito melhor você receber uma honra do próprio Deus do que uma honra de homens. Nem a maior condecoração. Esses dias eu tava vendo, esses tempos pra trás, eu tava vendo a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth condecorando um homem, né? Ele já era um velhinho e aquilo passou numa reportagem e ele se sentiu honrado de estar ali na presença da rainha. E a rainha colocava a espada, colocou a espada assim no ombro dele, a espada no outro ombro, deu uma medalha. É o ato condecorativo mais alto, né? E ela fazendo a cerimônia, o povo olhando e ele emocionado. E por causa da pandemia, a família estava meio de longe. E ele estava ali recebendo aquela maior honra da mulher mais... Né? Vamos falar a verdade, a Rainha Elizabeth é a Rainha Elizabeth. Mas aí na hora eu pensei, falei assim, Deus, se essa condecoração já tá sendo desse jeito, imagina aquilo que o Senhor faz por nós. Porque eu me senti emocionada, mesmo não conhecendo aquele homem, mas vendo aquilo, e eu fiquei imaginando, pensei, ainda bem que Deus coroou a gente, né? Pensa, gente, é a maior honraria que pode existir, que nada nesse mundo se compara. Mas nós precisamos estar atentas, nós precisamos estar alinhadas no propósito. A gente viu ali que Esther, ela veio por um propósito. Ela veio por algo que era muito maior. Ela entendeu que o título dela de rainha, por mais que ela fosse a mulher mais importante dali do reino, porque tinha o rei e a rainha. A rainha era a mulher mais importante, não tinha ninguém acima dela. Mas ela entendeu que aquele título dela não se comparava àquele título que o Senhor tinha dado na vida dela, primeiro como filha. E que a salvação do Rei dos Reis era muito maior do que qualquer como é que fala? Qualquer lei que ela fizesse ou que ela imaginasse. Ela tinha que esperar, era do Senhor a direção para ela agir de uma maneira certa, numa maneira de honra, uma maneira... Sabe aquela coisa assim, você só tem uma chance? Então você tem que ter 100% de acerto? Porque senão você vai comprometer não só você, mas todo o povo. Esther entendeu isso naquele dia. E ela falou assim, Deus, eu só tenho uma chance. Sabe aquela coisa assim de ganhar na Mega Sena? É uma chance. E não sei quanto, aliás, lá ainda é uma chance e não sei quantos milhões. Ela era uma chance dela entrar na presença do rei e sair viva e ainda fazer o seu pedido. Era a chance da vida dela, porque se ela morresse, acabou. Mas ela foi para os pés do Rei dos Reis, que é onde eu falei para vocês, vai lá, coloca aquele louvor, vai para os pés do rei, ouve o que ele vai falar com você de estratégia, de direção, porque ele é o único que pode te dar a direção exata. Não existe GPS mais perfeito do mundo que te dê a orientação exata como venha do nosso Pai. Quando venha do Espírito Santo de Deus para sua vida, para te mover, para te falar, sai daqui e vai para ali, para de fazer isso e vai para esse lugar. Olha, agora eu quero que você encerre esse ciclo e comece esse. Gente, quando Abraão recebeu ali, a palavra de Deus falou assim, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Queridas, naquele momento Abraão não sabia nem para onde ele ia. Ele ainda não tinha percepção, mas ele tinha a obediência e a fé. E assim foi quando Abraão fez com o filho dele, Isaque. Deus falou assim, vai lá e leva o seu filho. Aí você pensa assim, nossa, que Deus mau, vai pedir o filho. Queridas, Deus não precisa de sacrifício nosso, não. Mas ele precisa de nos provar para ver onde está no nosso coração. Se a nossa confiança está em Deus. E uma prova de que Abraão, olha os detalhes, eu amo Deus nos detalhes. Uma prova de que Abraão tinha certeza que Deus ia providenciar algo. É que ele, na hora que chegou no topo do monte, depois você vai ler lá a história de Abraão e Isaque. A hora que ele chegou no topo do monte, ele falou que ele estava subindo, né, para onde era o sacrifício. Ele pegou e falou assim para os servos, fiquem aqui. A partir de agora quem vai subir é eu e o meu filho. Daqui a pouco voltaremos. Queridas, ele não falou, ó, daqui a pouco eu volto. Mas ele falou, mesmo sem saber, achando que ele ia matar o filho dele, ele falou assim, daqui a pouco voltaremos. Ele tinha uma fé, uma condição, ele tinha algo no coração dele que ele sabia que ele ia voltar com o filho.
eu fico pensando assim, falo, Deus, que loucura! Porque no sentimento de Abraão, aquela tribulação, aquela luta, ele ainda tem aquela fé de falar assim, nós voltaremos. Não sei como. Eu acho que ele deve ter pensado, nem que sei lá, né? Que voltar com ele nos braços, não sei, mas nós voltaremos. Ele tinha uma certeza, uma convicção de que Deus iria agir. Quando a gente tem um propósito na nossa vida, quando a gente tem um chamado, nós precisamos ter essa convicção de Abraão. Abraão foi chamado pai da fé por isso. Os olhos deles não viam, ele sabia que não tinha cordeiro ali até então. Mas de uma maneira ou de outra, ele sabia, ele tinha no seu coração a convicção de que Deus ia agir. Ele sabia que Deus podia fazer coisas extraordinárias. Era o mesmo Deus que abria o mar, era o mesmo Deus que ressuscitava mortos, era o mesmo Deus. Então, de alguma maneira, Deus ia agir. E Deus agiu pela fé dele, pelo coração dele. Porque ele também entendeu, Senhor, mesmo que se eu precisar sacrificar o meu filho, o Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai me deixar. O Senhor vai até ressuscitar se preciso for. Ele sabia. E aí? Será que você está sabendo quem é o seu Deus? Será que você sabe o que Deus tem feito por você? A promessa que você tem? Você tem a certeza da sua promessa? Você sabe que você pode confiar nele mesmo diante da morte? Então, amém. Queridas, não queira fazer o trabalho de Deus. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma promessa, quando a gente sabe, ontem eu falei sobre identidade, hoje eu quero, Deus de novo está me incomodando, fala para elas precisam saber quem elas são, de quem elas são filhas, elas são rainhas porque elas são filhas de um rei todo-poderoso, e isso ninguém pode te roubar. Queridas, ainda podem roubar sua coroa. A gente sabe que os tesouros desse mundo, eles são passageiros, eles, né? Tem até aquele ditado, vão-se os anéis e ficam os dedos, alguma coisa assim. Os anéis podem ir, mas você tá ali, a sua identidade tá ali. Deixa eu pôr de novo essa coroa. É assim. E hoje Deus começou a falar comigo de novo, falou assim, olha, fala para elas que eu tenho um propósito para a vida delas, assim como eu tive um propósito para a vida de Esther. Por que Esther não falhou? Porque Deus tinha um propósito na vida dela e ela estava cumprindo, ela estava alinhada com esse propósito. A palavra de Deus lá em Jeremias, olha, presta atenção nessa palavra. A palavra de Deus em Jeremias, Deus ele fala para ele, fala assim, Jeremias, né? Eu te escolhi. Quando ele dá aquela ordem, né, pro povo, ele fala assim, olha, eu te escolhi. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Vamos traduzir essa palavra em escolhido. Nós somos escolhidas, não é? A gente falou isso ontem, antes de ontem. Deus nos escolheu porque Ele tinha um propósito para as nossas vidas. Ele nos escolheu. Ele fala que antes da gente ir pro ventre da nossa mãe, a gente ainda estava lá no céu com Ele, antes da gente ir pro ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido, porque Ele sabia que precisava de uma missão ser cumprida aqui na face dessa terra. E Ele falou assim, Ele falou assim, você, Cristiane, você Empreendendo com Bela, você, Samantha, você, Gabi Marques, você, Sandra, Lara, Pauliana, Lela, Fabi, Rosane, Estela, Ana Cris, quem mais? Eliana, Carol, Carambola, Nádia, Kênia. Eu já tinha um propósito para você antes de te enviar aqui. Sônia Sacheto, eu já tinha um propósito, Ciele, eu já tinha um propósito para você aqui na terra. Antes, fui eu que te escolhi para te mandar para esse tempo. Por isso que quando vira essa pergunta, quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada nessa posição? Foi sim, porque foi Deus que te chamou, Ele te escolheu antes de te colocar na barriga da sua mãe. A sua identidade de filha não mudou. Desde a eternidade você é filha. Você veio para esse mundo, você já era filha, você veio para esse mundo sendo filha, e você vai partir desse mundo sendo filha do Rei dos Reis, que cumpriu o seu propósito, a sua missão. O seu nome será conhecido entre as nações como aquela mulher que fez a diferença, porque você tinha o propósito de Deus e Ele tem se revelado através da sua vida. Ele tem te chamado para esse tempo, para você fazer a diferença. Não é só pra gente, a gente não veio pra esse mundo só pra, só pra florir, não. A gente veio pra exalar o bom perfume de Cristo, a gente veio pra ajudar pessoas, a gente veio pra cumprir a missão do Senhor.
A gente veio para que a palavra dele se cumprisse em nós e através de nós. E a gente precisa entender isso e estarmos conectadas nisso. O seu propósito, ele existe antes de você nascer. Não é? Você não nasceu para um propósito. Mas Deus, porque ele tinha um propósito para a sua vida, você nasceu. Para que aquele propósito se cumprisse, ele primeiro te escolheu e falou assim: você vai e vai cumprir a minha missão. Assim como ele fez com Jesus. Jesus não nasceu para depois descobrir o propósito dele. Não, ele já veio com um propósito, com uma missão. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos os braços, as pernas, a boca de Deus. Nós nascemos aqui nessa terra porque nós temos um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido. Ah, Nath, mas e se eu falhar? E se eu não quiser? Deus vai mandar outra pessoa. Mas o propósito dele vai se cumprir. Querendo você, sim ou não. Mas eu espero, eu sei, eu tenho convicção de que você quer. Senão você não estaria aqui, né, nesse tempo dos 21 dias, de jeito nenhum. Aliás, nem nos outros propósitos. Porque quando a gente começa a entender o propósito de Deus, as coisas... gente, é como se os nossos olhos fizessem assim, ó. É por isso que fala, as escamas dos nossos olhos caem, os nossos olhos se abrem, quando a gente começa a entender o que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho um chamado, você tem o seu chamado. Deus vai me usar naquilo que Ele me colocou, Ele vai usar você naquilo que Ele te colocou. Não precisa você querer o que é do outro, não precisa você almejar. Esther não quis... ela não desejou ser rainha. Eu acho que nem quando ela era adolescente ela pensou, um dia eu vou tirar a rainha Vashti dali. Não, mas ela entendeu qual era o chamado dela. Ela começou a ser ensinada desde cedo. Ela começou a conhecer o Deus dela e falou: Senhor, eis-me aqui para que o Senhor quiser. Tanto é que quando ela foi colocada rainha, ela sabia que Deus já tinha algo muito especial para a vida dela. E a primeira missão dela foi livrar o povo da morte. Tanto é que quando Mordecai falou para ela: Esther, vai lá. Ela falou assim: mas tem 30 dias que o rei não me chama, e se eu for lá eu posso morrer. E quando ele falou aquilo, mesmo diante da morte, ela pegou e falou assim: bom, então se eu cheguei até aqui, eu vou lá. Porque até se eu morrer... tá dentro do propósito de Deus. Até se eu morrer, ela entendia que nem mesmo a morte separava ela do propósito que Deus tinha para a vida dela. Vocês estão entendendo a profundidade disso? E é essa convicção que nós precisamos ter e aprender com Esther, de que nem mesmo a morte não existe. É como fala o amor de Deus, né? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem dimensão nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor, do propósito, daquilo que Deus tem para a sua vida. E quando você entende isso na sua identidade, quando você entende isso, que o seu propósito vai muito além do tempo, da moda, da estação, quando você entende quem você é para Deus, quando você entende isso, o restante, gente, fica tão pequeno. Eu já contei para vocês uma experiência, eu já contei em algumas lives, eu não lembro agora qual. Eu tive uma experiência profunda com o meu pai, né, celestial. Eu não conheço o meu pai terreno. Uma hora eu vou contar, mas só para vocês terem ideia, a minha mãe é mãe solteira e ela é uma bênção, né? Ela é um amor na minha vida. Hoje ela é pastora e tudo mais. E eu não conheci, né? Porque nessa época minha mãe não estava nos caminhos do Senhor. E minha mãe engravidou e ela achava que era um homem, né? Porque ela vivia com esse homem. E, enfim, e eu nasci. Só que poucos meses antes de eu nascer, ela brigou com essa pessoa. E eu fiquei quase 15 anos da minha vida. Era um assunto meio intocável na minha família, né? Ninguém falava do meu pai. Eu cheguei a pensar que eu não tinha pai. Falei assim, ele deve ter morrido antes de eu nascer, porque é coisa de criança, né? Ou então ele se mudou para o Japão. E aí aquilo foi assim,
Foi, digamos assim, durante quase 15 anos, foi na véspera de eu fazer 15 anos, estava adormecido. Eu tive um momento, por volta dos 7, 8 anos, que esse homem, ele sabia tudo da minha vida, porque ele acreditou, ele falou assim, não, é minha filha, eu quero conviver, só que minha mãe não deixava. E minha mãe, por ter uma posição, vamos falar assim, financeiramente, uma posição assim, que ela ajudava a família, né, que ela nessa época ela era bancária, e aí por essas questões, ela pegou e falou pra família, falou, olha, como se diz, né, eu mantenho a família, tal, e eu não quero que toquem no assunto do pai da Natália, ele morreu. E aí, por muitos anos, aí eu lembro que por volta dos meus 8 anos, eu tenho essa lembrança, esse homem queria muito me conhecer, e minha mãe falou assim, olha, eu vou te levar então, vou deixar você vê-la. Mas dependendo do que ela falar, eu falo que você é o pai dela ou não. Eu me lembro desse dia, eu me lembro desse jantar, eu me lembro o local, eu me lembro até o que eu comi. Mas eu lembro que esse cara ficou me fazendo muitas perguntas. E eu, como uma criança de 7, 8 anos, né? Eu achei aquilo chato. Poxa, eu queria comer. Aquelas, né? Eu queria comer, porque eu tinha pedido o meu prato predileto. E aí eu queria comer e ele ficava fazendo perguntas, né? E eu não queria responder, criança é criança. E eu lembro que na volta minha mãe falou assim, o que você achou do amigo da mamãe? E eu falei assim, ele é muito chato. E minha mãe pegou aquela fala e falou, olha, ela te achou um chato, então tchau, some da vida dela. E ele sumiu. Sumiu assim, me acompanhava e falou, tá bom, nunca mais, um dia ela vai crescer e vai me procurar. Só que esse dia não chegou até que minha mãe... por volta dos meus 12, 13 anos, minha mãe voltou para os caminhos do Senhor e tal, e aquilo incomodou ela, e ela chegou e me falou assim, olha, eu tava para completar 15 anos, e minha mãe falou assim, olha, você nunca me perguntou do seu pai. E eu falei assim, olha, porque eu acho que ele não existe, né, aquelas assim, mas ninguém é filha do além, né? E aí minha mãe pegou e me falou assim, olha, tem esse homem, tá aqui, ela tinha uma foto dele, me mostrou e tal. Aquilo foi um marco na minha vida, né? Eu falei assim, meu Deus, eu 15 anos quase não tenho pai. Mas pra encurtar a história, né? Mas isso assim, nunca me impediu de ter o meu relacionamento com o meu Deus Pai. Talvez seja por isso que eu era muito apegada a Deus, digamos assim, minha avó sempre me ensinou que existia um pai todo-poderoso, e pra mim Deus era o meu pai, não me faltava nada. Eu sempre fui muito amada, assim, né, pela minha família, protegida pelos meus tios, porque meus tios meio que me adotaram ali, né, nossa família sempre foi muito, muito unida, né, minha avó, os meus bisavós, os meus avós já eram cristãos dentro da palavra, então sempre teve aquela união. E aí, aquilo, meio que meu mundo um pouco caiu. Eu falei assim, Deus, eu tava tão bem até agora, de repente vem esse homem. E aí eu vou pular essa parte da história, mas só pra vocês entenderem, eu levei uns 2 anos, eu conheci esse homem, descobri que ele sempre queria me conhecer. Nós tentamos uma amizade, mas lá dentro algo não batia. Eu falava, mas não é meu pai. Às vezes eu até me sentia culpada. Eu falei assim, nossa, mas eu preciso amar esse homem. Mas eu falei de Jesus pra ele, eu dei uma Bíblia pra ele, levei ele algumas vezes na igreja comigo, e eu procurei amá-lo. Ele até falava assim, você não me chama de pai? E eu falava assim, desculpa. Ele era médico, eu chamava ele de doutor, né? E o nome dele, eu falava assim, me desculpa, mas... Aí ele falou assim, não, então pelo menos tira o doutor, me chama só pelo meu nome. E era um esforço, mas eu tentava fazer o meu melhor. Só que passaram quase 15 anos. Aí, de repente, eu recebo a notícia que aquele médico, né, aquele doutor havia suicidado. E aquilo foi uma bomba pra mim, porque eu falei assim, meu Deus, sabe aquele sentimento de falar assim, meu Deus, eu podia ter feito algo, e aquilo, meu mundo caiu de novo, e eu falei, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? 15 anos sem pai, aí 15 anos eu tentando ajustar algumas coisas, e agora, né? Como que é isso? E agora, de repente, vem desse jeito, e aquilo me deu uma dor. E até que veio, por conta, minha certidão é em branco, não tem o nome paterno. E ele sempre quis e tal, e não sei porquê, aliás, Deus sabe, eu não consegui colocar o nome daquele homem. E aí, quando veio a questão dos filhos, né, de repartirem tudo, apareceram mais 2 filhos. Na hora, né, apareceram com 2 mulheres, 2 filhos alegando que eram filhos. E aí os filhos reuniram e falaram, Natália,
vamos fazer o DNA, porque nós vamos pedir pros 3, esses 2, que eles falaram assim, ó, esses 2 nós temos certeza que não são, mas você nós temos certeza que sim. Mas pra não dar nenhum problema, entra e tal, né? Meu pai tinha um carinho enorme por você, ele sempre quis, né? Porque ele me mandava presentes todos os meses, ele né? Ele tentava recuperar ali o tempo e falou assim, olha, ele tem um carinho muito grande, então, pra não dar confusão e pra gente já, como se diz, já estreitar a conversa, faz um DNA. Eu falei, tá bom, né? Tipo assim, tá, né? E naquela época, há 12 anos, 13 anos, né? Porque foram há 13 anos atrás. DNA era demorado, era uma série de coisas. Mas pra encurtar essa parte do testemunho, eu fiz o DNA, conclusão. O meu deu negativo e os outros 2 filhos deram positivo. Aí veio de novo outra bomba. Eu falei, Deus, o senhor tá de brincadeira, né? E aí? Aquela assim, e aí? E agora? E aí eu conversei com minha mãe não, é ele, porque eu não tive outro, é ele, enfim. Eu tô resumindo, tá, gente? Ela não pode repetir, porque é ele, eu tenho certeza, deve ter acontecido alguma coisa e tal. E eu peguei e falei assim, meu Deus, né? E aí aquela bomba, porque pensa, as emoções. Isso assim, eu tô resumindo o resumo do resumo. E aí nós repetimos o exame. E aí, pela segunda vez, o que aconteceu? Deu negativo. E aí eu peguei e falei assim, Deus, não tem resposta. E a única pessoa que poderia me responder era minha mãe. Porque até todo mundo do outro lado ficou sem entender. Falou assim, como? Até ele morreu achando que era seu pai. Ele tinha certeza, convicção. Porque minha mãe morou com ele 2 anos. E aí, enfim, aconteceram várias coisas. Até que eu cheguei pra minha mãe. Aliás, o Kleber, né, na época, falou assim, olha, a Natália tá arrasada. Porque aí nosso relacionamento começou a... sabe, a dar uma rixa, porque vinha aqueles sentimentos, por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que buscar em Deus, porque vinha aquele sentimento, sua mãe é mentirosa, sua mãe te enganou a vida inteira, aí vem toda a família, porque assim, o diabo nunca te manda as coisas só uma gotinha, né? Ele manda o exército dele já malhar mesmo, pra você se sentir mal e falar assim, nossa, eu sou filha de ninguém. Primeira coisa que ele tenta te derrubar é sua identidade. Lembra Jesus lá no Calvário? Primeira coisa que que o diabo tentou ele foi na identidade dele. E o diabo, quando ele vem para tentar na sua identidade, ele vem com tudo para te derrubar. E por isso que a gente tem que estar fortalecida no Senhor. E aí as coisas começaram, e aí começou aquele tanto de coisa, e eu achei que eu ia enlouquecer, e falei, meu Deus, por que tá acontecendo isso na minha vida? Pra quê? Olha a pergunta, pra quê que eu tô passando isso? Eu podia estar quietinha até hoje sem saber quem era esse homem. Eu fui no velório de um homem, chorei achando que eu era filha, me sentindo... E agora o senhor vem e me tira isso, que ele não é meu pai. Eu tava só enxergando o lado que o diabo queria que eu enxergasse. E eu peguei, e eu tava naquela luta, até que um dia o Kleber não aguentava mais me ver chorando. Eu já tinha, nessa época, foi um período que eu tinha até ficado... a gente tinha acabado de passar... pelos treinamentos da Universidade da Família, a gente estava começando como líderes, e aí eu falei, eu quero... Sabe aquele sentimento, eu quero desistir de tudo, eu não preciso disso, não quero mais isso, sabe aquela revolta, né, que dá? Mas mal sabia eu que Deus já estava preparando um momento único para minha vida. E aí nesse dia o Kleber pegou e foi lá na casa da minha mãe, sem eu saber, e chegou pra minha mãe e falou assim, Vete, eu sou a única pessoa que posso entrar ali na mente da Natália e fazer ela desistir e tudo, mas se você me falar que realmente é esse homem, a gente vai fazer, naquela época DNA era coisa assim de uns 8, 10 mil reais, e nessa época o Kleber tinha uma garagem de automóveis, ele falou assim, olha, se você falar que é ele, eu vou vender um carro de hoje pra amanhã, a gente pega esse dinheiro, eu já descobri que tem um centro de genética. Era lá em Ribeirão, na USP de Ribeirão, que é o maior centro de genética, onde os crimes são resolvidos, e lá ninguém vai comprar o resultado, porque como tinha milhões envolvidos na herança, eles estavam, a minha mãe falou, não, isso aí deve ter comprado o laboratório e tal, falou, vamos pra lá, porque lá ninguém compra. Mas se você falar, ou se você tiver uma pequena lembrança, um pequeno deslize, que nada pode acontecer, que pode ter acontecido alguma coisa... E de repente é outro homem, eu vou falar pra Natália e ela vai morrer esse assunto e vamos seguir a nossa vida. Só que aí minha mãe pegou e falou assim, Kleber, eu tenho certeza que é ele. Eu tenho certeza e convicção, como o ar que eu respiro, eu não tenho dúvida, eu não tive outro. Aí ele falou assim, então tá, amanhã nós estamos indo pra Ribeirão. Aí eu sei que
pegou o sangue da minha mãe, colhemos tudo do jeito que eles orientaram e fui para Ribeirão e fiz o exame. Lá eles tiraram cabelo, unha, nariz e tudo. E eu peguei os filhos, tem um filho dele que é a cara dele. Pegamos os filhos, amostras de 3 filhos e de uma irmã, para não precisar exumar o corpo, porque aí demoraria mais um tempo. E nós pegamos ali aquelas amostras, né? Levamos na caixa, fui lá para Ribeirão, fiquei a manhã inteira lá recolhendo e tal, e o médico explicando tudo pra gente. Pagamos à vista o exame, falou, ó, vai demorar uns 45 dias. Porque nos outros demorava quase 6 meses a resposta. Porque nesse tempo, gente, foi assim, foi 1 ano e meio nessa novela. A gente fala rápido, mas foi uma novela. E até que eu lembro que era véspera do meu aniversário em dezembro. Chegou o resultado. E aí, qual foi o resultado? Negativo. Exclusão total, não tinha nem chance, não tinha como ser. E aí eu lembro que minha mãe ainda falou assim, olha, se você não for filha dele, você também não é minha filha, porque, né? Então ainda veio aquela bomba. Mas aí, assim, lá no exame falava que eu era 100% filha dela, que eles fazem, né? Eles fazem o lado da mãe, aí o que sobra eles fazem o lado do pai. E aí deu que o pai era 100%, não dá 100%, né? 99,999 de exclusão. Aí meu chão abriu. Aí eu falei, Deus, 3 vezes, né? Eu falei, oh Deus, tá igual o Pedro, né? Ser negada 3 vezes. Eu falei, nossa, eu não precisava passar essa vergonha 3 vezes. Porque aí vem aquele tanto de sentimentos, aquele tanto de coisa no nosso coração. E aí quando um dia eu falei pro Kleber, falei assim, ó, vai lá, peguei todos os exames, tudo que eu tinha daquele homem, peguei tudo, fiz uma mala, né, os presentes, eu tinha cartas escritas por ele, eu tinha tudo. Falei pra ele, falei assim, vai lá e entrega pra minha mãe. Eu não quero mais saber dessa história, porque essa história doía demais. Essa história mexia muitas coisas na minha vida, era uma história. Mas ao mesmo tempo eu tava ali e falava assim, pai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada, eu não tô sabendo lidar com essa situação. Eu não tinha pai, de repente 15 anos sem pai, 15 anos com pai. Agora eu vou viver mais quantos anos nessa dúvida? O que tá acontecendo? Até que um dia o Espírito Santo começou a me incomodar e falou assim, perdoa sua mãe. Perdoa, ela já tem a dor dela, né? A família. E nesse meio tempo, gente, levantou família. Pensa, sabe aqueles casos de família, aquele clima, sabe? Eu comecei, a casa da minha avó sempre foi muito cheia, assim, todos os finais de semana a gente reunia a família e aquele clima ficou pesado. E quando minha mãe chegava, acontecia briga. E aí minha mãe parou de ir na família. Sabe quando começou? Parece que o diabo estava conseguindo ganhar sobre aquela história. Isso é uma história, gente. Por isso que eu falo pra vocês, minha vida dá muitos livros. Tem hora que eu falo, Deus, eu sou meio fora da caixinha mesmo. Aliás, eu nem sei por que eu tô contando isso, porque na verdade eu tava falando de propósito, mas Deus sabe pra quem que eu tô falando isso. Acho que às vezes vocês precisavam ter ouvido isso, alguém aí, não sei. Mas um dia de manhã eu acordei e falei assim, hoje eu vou perdoar minha mãe. Hoje eu decido perdoar, porque eu não quero mais essa dor dentro de mim. E eu lembro que aquele dia eu peguei e falei pro Kleber, eu falei assim, me leva na casa da minha mãe. Já tinha uns 6 meses que eu não visitava minha mãe. Eu sou filha única. Minha mãe só tem... eu, minha mãe, o Rafael, o Gabriel, a família dela. Eu sou o tesouro dela, como ela fala, né? Hoje ela fala que ela tem muito orgulho de mim. Eu amo minha mãe com todas as minhas forças. Eu ajudo minha mãe em tudo, eu faço tudo que ela precisa, né? Eu a amo demais, com um amor que eu vi que foi sobrenatural, que foi além de todas as coisas que nós passamos. Isso até nos uniu e nos fortaleceu mais. E né, hoje os meus filhos são apaixonados por ela é apaixonada pelos meus filhos, né? E Deus me deu esse presente maravilhoso que é a minha mãe. Eu tenho orgulho da minha mãe, mas eu precisei perdoá-la. E aí eu falei pro Kleber, me leva na casa da minha mãe. Hoje eu vou perdoar, eu não aguento mais. Eu estava sofrendo, minha mãe estava sofrendo. E eu lembro que eu cheguei lá meio de surpresa e ela me viu, ela estava até de pijama ainda, porque foi bem de manhãzinha. E eu cheguei lá e eu peguei e falei assim, mãe, eu quero te falar que a partir de hoje, você não precisa me explicar mais nada. E eu vim te falar que eu te amo. E ali eu abracei ela, comecei a chorar.
Aí eu sentei ela, o Kleber tinha levado, eu falei, leva uma bacia. E ali eu lavei os pés da minha mãe, sabe? Eu falei assim, olha mãe, eu estou te honrando, porque você é muito importante pra mim. E nada nesse mundo vai nos separar. E aí eu comecei a honrar minha mãe só chorava. Minha mãe não conseguiu falar nada nesse dia, porque ela ficou muito assustada. Mas nós nos abraçamos, nós começamos, eu falei assim, eu quero ser sua filha porque eu tenho certeza nos céus e na terra, porque eu tenho um documento que eu sou 100% sua filha. E isso ninguém vai nos roubar, ninguém vai tirar de nós. E aí eu perdoei, e aí eu comuniquei à família que naquele dia, por respeito, eles podiam não querer às vezes respeitar ou estar com raiva da minha mãe, mas por respeito a mim, porque graças a Deus eu sempre fui muito amada, querida, protegida pela minha família. E eu falei assim, por respeito a mim, a partir de hoje eu não quero mais essa conversa. Se alguém tiver que falar alguma coisa sou eu, mas eu perdoei a minha mãe. E aquilo foi como um bálsamo na minha família, até a minha avó, né? Nessa época meu avô já era falecido, né? E foi um bálsamo para nós. E Deus foi curando, restaurando. E aí eu fiquei assim, Deus, amém, amém. E aquilo foi um alívio. Até que algum tempo depois, um dia eu tava em oração e eu tava assim até meio triste. Eu já tinha a escola de princesas, as coisas já estavam acontecendo. E eu sempre ministrei muito essa questão da paternidade, do meu rei, do meu pai, né, do nosso pai. E eu falava assim, Deus, às vezes no fundo vinha aquele sentimento, falava assim, Deus, eu não sei nem quem é meu pai. E eu ministro sobre paternidade. No momento de coroação das meninas, eu faço questão da presença do pai, delas serem coroadas pelo pai, aquelas que têm pai. No dia da formatura, no dia que a gente encerra as atividades, eu sempre falo, pai, se você puder vir, porque eu não quero que seja a tia Natália para pôr a coroa na cabeça da sua filha, mas se você puder vir, a gente marca a hora, você vem rapidinho, sai do seu trabalho rapidinho e coloca a coroa. Você coloca a coroa, né, na cabeça da sua filha. A tia Natália entrega o certificado, mas a coroa tem que ser o pai. E eu sempre amei, foi algo que Deus colocou no meu coração. E às vezes eu não entendia. E eu falava assim, Deus, eu não tenho pai, como que eu ia falar isso? Sabe aquelas coisas, né? Até que um dia, o Espírito Santo falou assim, filha, foi muito forte. Ele falou assim, filha, você não precisa se preocupar com o seu pai da terra. Mas eu tinha um propósito e um chamado para você nesse tempo. Eu só precisava que você nascesse. Só isso, porque o propósito já existia antes de você nascer. Eu só precisava de alguns segundos, porque não tinha como você nascer como Jesus. Não tinha como, eu precisava de um homem e uma mulher. A maneira, o que aconteceu, deixou de acontecer, isso cabe a mim. Eu só precisava de um segundo para que houvesse uma fecundação, para que você nascesse. Eu sou o seu pai. Aquilo para mim foi o suficiente para eu entender que eu tinha um chamado, um propósito, que eu tenho um pai e que você também tem, independente das circunstâncias, independente de tudo, nós temos um pai amoroso, um pai que não deixa faltar nada, um pai que te dá todas as coisas. Nós somos filhos de um rei, o nosso pai não é qualquer pai. Até hoje eu não conheço o meu pai, eu não sei. Mas hoje eu tenho uma liberdade com a minha mãe. Eu falo que eu não troco a mãe que eu tenho, porque ela fez tudo para me dar do bom e do melhor. Hoje eu enxergo tudo que Deus fez na minha vida. Eu tirei os meus olhos daquilo que me faltava e aprendi a colocar os meus olhos naquele que me dá tudo que eu preciso. Hoje eu até brinco com Deus, eu falo, nem quero conhecer meu pai da terra, não quero que estraga. Porque é tão bom eu saber que eu sou... Quando me falam assim, quem é seu pai? Eu falo, eu tenho um pai, eu tenho uma identidade, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que mesmo nas situações mais loucas da minha vida, ele tá me conduzindo. E é isso que eu quero que vocês entendam, que nos momentos mais loucos da sua vida, quando você achar que até o seu pai da terra pode falhar, é quando Deus fala ali que seu pai e sua mãe pode te abandonar, mas eu jamais te abandonarei.
É quando a gente entende que a gente pode não ter coisas aqui na terra, mas a gente tendo um pai, a gente tem tudo. Esther, ela não tinha... Engraçado, depois eu fiquei pensando, né? Esther também não tinha pai. Ela, muito jovem, né? Ela tinha perdido seus pais. Mas ela sabia quem era o pai dela. Ela sabia que ela podia confiar num Deus Todo-Poderoso. Eu não sei hoje, né? Se você ainda tem dúvida do seu propósito, do seu chamado. Mas eu quero te falar que Deus te colocou aqui. Não importa as circunstâncias. Não importa se foi com pai, com mãe, se foi do jeito que foi. Não importa. Ele te colocou aqui porque ele tinha um propósito na sua vida. Ele te fez rainha para esse tempo. Porque ele tem um chamado, uma missão muito forte para você. Não importa as circunstâncias, não importa se você tem pai, se não tem, se seu pai é presente, se seu pai é ausente, se seu pai é terreno, se você conhece seu pai, se você não conhece. Hoje isso não faz mais diferença na minha vida. Não faz, não faz. Eu falo assim de coração aberto. Hoje eu choro, mas assim, é de uma alegria. Eu me sinto leve, tirou um fardo. Sabe, eu vi Deus assim, Deus ele supriu cada buraquinho do meu coração. E olha o tanto de coisa que Deus tem feito na minha vida, o tanto de coisa que Deus tem feito que nem o meu pai da terra, o melhor pai, poderia me proporcionar. Então não duvide e se entregue para o Rei dos Reis, que é o seu pai. Eu até fugi não, Deus sabe por que era para eu falar isso hoje. Mas o que eu queria deixar para vocês é que Esther, ela sabia o pai que ela tinha. Ela não tinha dúvida e por isso ela cumpriu o seu propósito. Hoje eu tenho certeza do pai que eu tenho, da missão que eu tenho. E por isso eu não saio do meu propósito. E é isso que eu quero ensinar para vocês, que eu quero ajudar vocês, a vocês entenderem quem é o seu pai. Quem é o seu pai? E para você entender que Deus ele não te deu um propósito porque você nasceu, mas ele tinha um propósito para você antes de você nascer. Por isso você nasceu. Você nasceu para um propósito. Assim como um dia o Espírito Santo falou: filha, eu só precisava de 1 segundo. Era só um momento ali para um espermatozoide encontrar um óvulo porque você estava ali. Não tinha outra maneira de eu fazer você brotar na terra. Só isso que eu precisava. Esquece o resto. E eu entendi que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão, que eu tenho um chamado, que eu só precisava estar aqui para a escola de princesas acontecer, para o grupo de rainhas acontecer. Só isso. Eu precisava estar aqui nesse momento. Se não fosse eu, ia ser uma outra. Mas eu acho que eu sou mais, né? Eu sou a preferida. Sou escolhida dele. Então que você entenda isso. Que se você tem um propósito, você é escolhida. Deus, ele faz. Ele faz infinitamente além do que a gente pede ou pensa ou imagina. Então assim, que essa palavra fique. Amanhã eu vou voltar no capítulo 9, porque era isso que a gente precisava entender hoje. O seu propósito, a sua identidade. Quem tem propósito tem identidade em Deus. Quem tem identidade sabe do seu propósito em Deus. E quando tudo se alinha, as portas se abrem. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por ser esse paizão nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque hoje o Senhor me lembrou dessa história, mas eu sei que de alguma forma foi para falar comigo e com todas essas amigas rainhas de alguma maneira, para que elas entendam que o Senhor está acima de todas as circunstâncias, de todas as coisas, ainda que o mundo nos negue. Ainda, Deus, que venha DNA negar 3 vezes, ainda que venha qualquer situação de morte negar a nossa identidade, o Senhor está ali com a nossa coroa, nos lembrando que somos filhas amadas, filhas escolhidas, que temos um propósito no Senhor e que o Senhor vai mover céus e terras em nosso favor para que esse propósito aconteça. Não importa as circunstâncias, não importa as condições, não importa o tempo, a moda, importa que o Senhor é por nós. Que o Senhor é que nos leva adiante. Que o Senhor tem histórias de conquistas, de vitórias. O Senhor tem histórias de bênçãos, de prosperidades para a nossa vida.
Então que o Senhor cumpra o seu propósito nas nossas vidas hoje e para sempre. E eu declaro que todas essas amigas rainhas de oração terão experiências ainda maiores do que as que eu já tive. Elas ouvirão audivelmente quem o Senhor é na vida delas. E quem é o Senhor, quem é o Rei dos Reis, quem é o Pai de cada uma das minhas amigas rainhas de oração. Abençoa esse grupo, Pai, abençoa essas famílias e que nessa reta final agora desse nosso propósito, que possamos estar mais fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. E que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas, amém. Que Deus abençoe vocês, eu amo vocês, vocês são muito especiais. Essa live hoje foi muito especial porque é mais um pedacinho de mim que eu tô contando pra vocês, né? E algo assim, algo que eu tenho com muito carinho no meu coração. Aquilo que me gerava dor, hoje me gera um amor, um carinho, uma gratidão. E eu falo, Deus, obrigada porque eu tenho o melhor pai do mundo. Eu tenho, e eu sei que vocês também têm. Por isso que eu sou apaixonada por esse pai, gente. Meu pai é rei, tá? Por isso que vocês vão sempre me achar assim. Nossa, tem gente que fala assim, você tem um amor por Deus. Gente, como não amar um Deus tão grande assim, um pai tão maravilhoso, que tudo que eu preciso ele me dá, me socorre, né? Às vezes eu tô com a sentença de morte, ele chega ali com socorro, levanta amigas, rainhas de oração pra interceder, orar por mim. Como não amar um pai desse que move tudo? Fala assim, calma, eu vou mandar os meus anjos aí da terra pra te guardar, te ajudar. Então é assim. Viu? Que Deus abençoe vocês, que Deus fale com vocês. Eu só tenho gratidão pela vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Continuem orando. Segunda-feira, lembra, eu tenho uma reunião que é a mais importante. Depois eu vou contar pra vocês. Mas é uma reunião muito importante. Peça pro Pai, fala, Deus, vai lá, atende, abre as portas, direciona, né? Ore por mim, pela Escola de Princesas. Vou continuar orando por vocês às 6 da manhã e às 6 da tarde, nesses dias finais. E estamos juntas, pro que der e vier. E nós juntas estamos com o nosso Pai, o melhor do mundo, do universo. Amém? Deus abençoe vocês. Amo muito a vida de vocês, muito. Vocês são muito preciosas. Nós somos filhas do Rei. Deus abençoe.